Nossa história Deus escreveu, a mais linda história de amor, sem preconceito, sem nenhum medo. Muito bem, nós, nesse momento, em mais uma oportunidade, e cada oportunidade é singular, é única, né, na nossa vida, para que a gente possa estar repensando. Tudo começa com o pensamento, tudo começa com a reflexão sobre os assuntos nos quais a gente quer ter e precisa ter um maior envolvimento. E a questão do casamento, ela é fundamental, ela é essencial e a gente não pode, de forma alguma, abrir mão dela. Eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, pensando num texto de Miqueias, capítulo 7, verso 19. Quando diz, novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Que coisa maravilhosa quando a gente começa a pensar nas ações de Deus, quando Deus está tratando conosco, quando Deus está tratando a nossa vida. E essa verdade bíblica nos traz aqui uma ação de Deus que nós também precisamos, trazer para o casamento. Assim como o Senhor Jesus, ele age em relação à igreja, que é a sua noiva, nós também devemos agir em relação ao marido, à esposa, ao cônjuge. E você prestou atenção neste versículo quando diz que o Senhor jogará os nossos pecados no fundo do mar? Significa que quando nós pecamos e quando nós tratamos o pecado como pecado, quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão a Deus e quando nós resolvemos então abandonar aquele pecado, o Senhor pega aquele pecado nas mãos e ele lança no mais profundo do mar. E ele deixa lá. E alguém já disse que ele ainda coloca uma placa lá, proibido pescar. Sabe o que ele faz? Ele deixa o passado no passado. Ele deixa o passado no passado. Eu estava lendo sobre uma pessoa que foi ao exterior. E lá no exterior, era esse momento que nós estamos também vivendo aqui no Brasil, um momento no comércio, Black Friday. E ele foi aproveitar as compras, aproveitou e comprou muita coisa barata lá no exterior, e comprou muita, mas muita coisa mesmo. E claro que essa pessoa, ele se preveniu, sabia que no mês seguinte ou nos meses seguintes, o seu cartão viria com aquelas contas das compras. E ele já estava preparado para isso. Até aí tudo bem. Ele despachou tudo que ele comprou no embarque lá do avião, despachou a sua mercadoria. Só que ele se espantou, foi que na hora de pagar a bagagem que foi pesada, ele pagou quase o preço da passagem de avião na bagagem. Aí ele se espantou. Aí não podia deixar para trás. Pagou caro demais. Comprou barato as mercadorias e pagou muito caro despachando a bagagem. E a nossa reflexão é justamente isso. Que a gente acaba pagando muito caro quando a gente também traz a bagagem do passado
para dentro do nosso casamento e do nosso relacionamento conjugal. A gente pode pagar caro demais. Tem gente que acabou pagando tão caro, e sabe qual foi o custo disso? De trazer coisas, a bagagem do seu passado para dentro do casamento atual, do presente e o futuro. Alguns acabaram pagando com o próprio casamento. O preço foi a separação. Eles não suportaram tanta bagagem do passado, tanta coisa que acabou atrapalhando o relacionamento, a vida, a convivência conjugal. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ver se no nosso relacionamento, ver se no nosso casamento não está acontecendo o mesmo. Se as nossas maiores discussões, se não são coisas lá do passado, se não são erros do passado, nós precisamos fazer como Deus fez e como Deus faz. Quando nós erramos, quando nós pecamos, o Senhor diz: vem cá, isso precisa ser tratado aqui e agora. Você pecou, você errou, e as consequências são essas. O que você vai fazer? Senhor, admito que o erro foi meu, eu estou pronto aqui a pagar pelos meus erros, eu só te peço uma coisa: me perdoa, me ajude, não vou repetir o erro. Como aquela mulher adúltera, que as pessoas queriam apedrejá-la por aquilo que ela havia feito no passado, num passado recente, foi pega em adultério. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra nela. E então todos foram deixando as pedras e foram embora. E Jesus então chega para a mulher e diz: olha, eu não vou te condenar, mas uma coisa é necessário que você faça. Vai, mulher, e não peques mais. Eu perdoo os seus pecados, mas não peques mais. E ela saiu e foi viver a vida agora no presente, daqui para frente. Ou seja, o seu passado que havia condenado a vida dela foi perdoado. E nós precisamos fazer isso. Tem muita gente que está remoendo coisas lá do passado, não está perdoando o passado, e nós precisamos tratar justamente disso. Trate disso com seu marido. Se tem alguma coisa para ser resolvida que não foi resolvida lá atrás, resolva agora, ou isso vai destruir o seu casamento. Pega isso, trate e jogue no fundo do mar, como Deus fez e como Deus faz conosco. E outra coisa, quando você perdoar alguma coisa do seu marido, da sua esposa, por favor, a partir de então, se está perdoado, deixa o passado no passado. Jogue no fundo do mar e coloque a placa lá: é proibido pescar. Não pode trazer mais isso de volta. Não é justo. Não é justo. Tem maridos e tem esposas cometendo injustiça. Isso já foi discutido, isso já foi resolvido. Se foi perdoado, foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, foi purificado, pronto. Está resolvido. E precisa ser assim. Então, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, atentem para isso. Atentem para coisas que não podem ficar aí na vida de vocês. Essa bagagem, sabe? Se desvencilhe dessa bagagem do passado. Foram erros, foram pecados, tratem a respeito disso. Ora, tem gente aí que já está 5, 10, 15 anos remoendo uma coisa que aconteceu lá quando eles ainda namoravam. Ô, meu irmãozinho, pelo amor de Deus, trate disso de uma vez por todas e viva o poder de Deus, a graça que sara, que cura, que restaura, que perdoa. Em nome de Jesus. Para que possam viver bem, para que possam viver felizes, para que possam viver tendo vida, como disse Jesus, e vida em abundância. Vida abundante, vida transbordante. Isso precisa ser feito. Eu não sei o que foi que aconteceu, vocês sabem. Eu não preciso saber. Mas uma coisa que eu sei é que isso precisa ser resolvido diante de Deus. Vocês precisam se perdoar. Vocês precisam da graça de Jesus. A graça de Jesus, ela cobre uma multidão de pecados. O amor de Deus cobre uma multidão de pecados.
E uma vez que cobriu, não tira mais. Não tira mais essa cobertura de perdão, de amor, de graça, de favor. Deus não faz isso conosco. Deus não faz isso com você. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Conversem sobre isso. Tratem disso. Sabe? Eu sei que toda vez que você lembra, machuca, dói. Mas faz, se for preciso, faz doer mais uma vez. Mas de uma vez por todas, para que não doa mais, para que vocês não sofram mais, para que você não puna o teu marido, a tua esposa mais. Chega, isso é injusto, não pode continuar acontecendo, no nome de Jesus Cristo. E outra coisa, às vezes não é nem o teu marido, nem a tua esposa, às vezes é você mesmo. Às vezes você não se perdoou. Em nome de Jesus, Deus já perdoou, a tua esposa ou o teu marido já te perdoou e você não. Trate disso de uma vez por todas, no nome de Jesus. Receba o perdão de Deus. Se você já recebeu o perdão da tua esposa, do teu marido, receba o perdão de Deus, receba tudo isso, receba esse perdão e desfrute do melhor de Deus para a tua vida no nome de Jesus Cristo. Como eu disse e repito, de uma vez por todas, deixe o passado no passado, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nossa história Deus escreveu, a mais linda história de amor, sem preconceito, sem nenhum